tudo começou com pequenas mudanças. Pedro sempre foi um homem atencioso, presente, aquele tipo de marido que apesar de não ser perfeito fazia questão de me perguntar como foi o meu dia ou de se preocupar quando eu estava cansada. Mas nas últimas semanas, ele havia se tornado distante. E não foi uma mudança brusca, daquelas que te fazem acordar num susto. Não. A distância veio aos poucos, como uma sombra que se alonga com o pôr do sol. Primeiro, ele parou de me perguntar como eu estava, e depois, nossos jantares ficaram silenciosos. À noite, ao invés de deitar-se ao meu lado, passava horas no celular, distraído. Eu tentei não me preocupar. Afinal, todos temos fases complicadas. O trabalho dele estava exigente, e eu também não estava com muito tempo livre. Como enfermeira, meus dias eram longos e muitas vezes, a última coisa que eu queria fazer ao chegar em casa era falar sobre meu dia exaustivo. Além disso, eu sabia que casamentos tinham altos e baixos, que o romance e a proximidade não seriam como nos primeiros anos para sempre. Mas havia algo de diferente dessa vez. Ele chegava tarde, dizia que tinha compromissos inesperados ou reuniões que não podiam ser evitadas. Até mesmo as desculpas eram vagas, como se ele próprio estivesse entediado em ter que explicar. Quando o vi rindo sozinho com o celular, um arrepio correu pelas minhas costas. Algo estava errado, mas eu não sabia o quê. Foi numa noite de sexta-feira, quando estávamos jantando, que notei que ele olhava o telefone a cada 5 minutos, como se esperasse uma mensagem importante. Tentei puxar conversa, perguntar como estava o trabalho, mas ele apenas respondeu com um tudo bem, sem me dar muitos detalhes. O silêncio se instalou entre nós, um silêncio desconfortável, pesado. Eu me perguntava se estava exagerando, se era apenas a minha mente me pregando peças. Mas a sensação de que havia algo mais, algo que ele estava escondendo, crescia dentro de mim. Talvez fosse cansaço da minha parte, ou talvez, não. Algo dentro de mim sabia que não era só isso. A verdade, quando vem, chega sem pedir licença. Naquela noite, depois de ver Pedro passar o jantar inteiro distraído com o celular, resolvi seguir meu instinto e esperei ele ir tomar banho. Quando ouvi a água do chuveiro, o que deveria ter sido um momento de hesitação se tornou uma necessidade. Olhei para o telefone que ele havia deixado no sofá. Minhas mãos tremiam, mas abri o aparelho, sabendo que estava invadindo sua privacidade. Eu não queria ser essa pessoa. Mas, naquele momento, eu precisava saber. E então, eu vi. Era uma mensagem simples: já estou com saudade. Quando vamos nos ver de novo? Meus olhos leram aquelas palavras várias vezes, como se minha mente estivesse tentando processar o que elas significavam. O nome que aparecia na mensagem não me era familiar. O coração acelerou, as palmas das mãos suavam e, por um segundo, pensei que fosse desmaiar ali, naquele instante. Quis acreditar que era apenas uma amiga, alguém com quem ele trabalhava, mas a forma como a mensagem foi escrita, a intimidade nela, destruiu qualquer esperança de que fosse algo inocente. Pedro saiu do banheiro poucos minutos depois, sem perceber o que havia acontecido, ainda alheio ao furacão que se formava dentro de mim. Ele sorriu, mas agora aquele sorriso, que um dia fora reconfortante, parecia falso, forçado. Eu não disse nada. Não naquela hora. Guardei o celular no lugar e fui dormir com uma montanha de perguntas pesando sobre meu peito. Será que fui eu? Será que eu falhei como esposa? No dia seguinte, durante o café da manhã, senti que não podia mais esperar. A incerteza me corroía, a dor me sufocava. Pedro, precisamos conversar, disse, minha voz tensa, controlando a avalanche de emoções. Ele levantou os olhos da xícara de café e me olhou confuso. Sobre o quê? Eu vi uma mensagem no seu celular, falei, sentindo um nó na garganta. Houve uma pausa, o momento em que tudo podia mudar. Pedro não tentou negar. Não inventou desculpas. Apenas suspirou e disse, eu estava esperando que você descobrisse. Meu mundo parou por um segundo. Esperei por qualquer coisa, menos por essa confissão fria. Então é verdade? Perguntei, sentindo a voz falhar. Ele olhou para mim, sem arrependimento nos olhos, apenas cansaço. Sim. Mas não pense que a culpa é só minha. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Como assim a culpa não era dele? A traição havia sido dele, a escolha havia sido dele. Como ele poderia dizer algo assim? Como assim, Pedro? Você me traiu e agora está me culpando? A incredulidade escorria das minhas palavras. Ele respirou fundo, como se estivesse carregando o peso do mundo. Você nunca está presente. Está sempre ocupada com o trabalho, sempre cansada. Eu me sinto, sozinho. E não dá para viver assim. As palavras dele me atingiram como um golpe cruel. A traição já doía por si só, mas ouvi-lo dizer que a culpa era minha, que eu não tinha feito o suficiente para manter nosso casamento, era como sal numa ferida aberta. Eu fiquei ali, em choque. Ele me culpava, sem hesitar, por algo que eu não podia controlar.
Naquele momento, tudo que eu conseguia sentir era a dor crescente de ser culpada por algo que não fiz. Eu me virei e fui embora, sem dizer mais nada, sentindo meu mundo ruir. Eu passei os dias seguintes em uma espécie de torpor. Era como se a confissão de Pedro tivesse arrancado algo de dentro de mim, e agora eu vagava pelo nosso apartamento sentindo apenas o vazio. As palavras dele ecoavam em minha mente repetidamente: "Você nunca está presente, eu me sinto sozinho." Comecei a me perguntar se ele tinha razão. Eu trabalhava muito, às vezes mais do que o necessário. E sim, eu chegava em casa exausta, muitas vezes incapaz de dar a ele a atenção que ele talvez precisasse. Mas isso justificava o que ele havia feito? Justificava me trair? Apesar da dor, comecei a questionar se eu, de fato, tinha falhado como esposa. Durante nossos anos juntos, sempre tentei equilibrar minha carreira e nosso relacionamento. Mas será que, sem perceber, eu o afastei? Será que, na tentativa de ser uma boa profissional, eu havia deixado de ser uma boa esposa? Eu passei horas revivendo momentos. Pequenos instantes que, na época, pareciam banais, jantares que comíamos em silêncio, noites em que eu ia para a cama mais cedo porque estava exausta, conversas que talvez não tivéssemos tido porque eu estava distraída com problemas no trabalho. Quanto mais eu pensava, mais começava a acreditar que talvez Pedro estivesse certo. Talvez eu realmente não estivesse lá quando ele mais precisava de mim. Evitei falar com amigos ou familiares. Não queria que eles soubessem da traição, e mais do que isso, eu não queria que eles soubessem que eu acreditava ser a culpada. Como eu poderia confessar isso? Como eu poderia admitir que, de certa forma, ele tinha razão? As noites eram as piores. Eu olhava para Pedro dormindo ao meu lado, e tudo o que sentia era uma mistura de raiva e culpa. Ele parecia tão tranquilo, enquanto eu mal conseguia respirar sob o peso da dor. Meus pensamentos me consumiam, me dizendo que, se eu tivesse feito as coisas de maneira diferente, talvez tudo fosse diferente agora. Talvez ele não tivesse procurado outra pessoa. Talvez ele ainda me amasse como antes. Durante uma dessas noites insones, fui até a cozinha para pegar um copo d'água. O silêncio da casa parecia ensurdecedor, e enquanto olhava para o reflexo da luz da geladeira, uma pergunta me veio à mente: eu realmente era culpada? Essa pergunta ficou comigo nos dias seguintes. Eu me via diante de um espelho invisível, tentando enxergar onde exatamente eu havia falhado, se é que havia falhado. Seria justo Pedro ter me traído por conta das nossas dificuldades? Ou seria essa a forma dele justificar suas próprias escolhas? Eu não sabia mais. Estava perdida entre a culpa e a dor, sem saber para onde ir ou o que fazer. Depois de dias mergulhada em dúvidas e culpa, decidi desabafar com minha amiga Clara. Ela era minha confidente há anos, uma daquelas pessoas que conseguem te fazer enxergar a situação por um ângulo diferente, mesmo quando tudo parece confuso. Sentadas em um café da esquina, eu finalmente contei a verdade: Pedro tinha me traído. E, como se isso não fosse o bastante, ele disse que a culpa era minha. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que eu havia dito. Seus olhos estavam sérios, mas havia uma suavidade neles, como se soubesse que eu precisava de mais do que conselhos, e eu precisava de compreensão. E você acredita nisso? Ela perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Eu respirei fundo, sentindo uma onda de emoções surgirem novamente. Eu não sei. Acho que sim. Quero dizer, talvez eu tenha deixado o casamento em segundo plano por conta do trabalho, e ele se sentiu sozinho. Ela balançou a cabeça, interrompendo minhas palavras com um gesto gentil. Claro, mas isso não justifica uma traição. Ninguém é perfeito. Todo relacionamento passa por fases difíceis, mas a escolha de trair, isso é dele, não sua. Você está colocando a culpa em si mesma porque é mais fácil acreditar nisso do que encarar o fato de que ele falhou com você. As palavras dela ecoaram em mim. Eu sempre confiava no que Clara dizia, mas era difícil absorver aquilo. Parecia mais simples aceitar a culpa e buscar formas de me consertar, ao invés de admitir que Pedro tinha escolhido me trair independentemente do que eu tivesse feito ou deixado de fazer. Os dias seguintes me fizeram refletir ainda mais. Revi cada detalhe do nosso relacionamento e percebi que, por mais que eu me dedicasse ao meu trabalho, eu nunca deixei de me preocupar com Pedro. Eu estava presente, mesmo que cansada. Era eu quem fazia o esforço de manter nossa rotina funcionando, de tentar puxar conversa quando ele se afastava. Eu tentei, e de alguma forma, isso me trouxe um pouco de alívio. Foi então que algo dentro de mim começou a mudar. Um pensamento foi ganhando força: a traição de Pedro não era minha responsabilidade.
Ele tinha feito essa escolha por razões dele, e tentar justificar suas ações culpando-me não fazia sentido. Ele usava minha dedicação ao trabalho como desculpa, mas isso não explicava porque ele não veio falar comigo antes, não explicou porque ele não tentou resolver as coisas em vez de fugir para outra pessoa. Eu me olhei no espelho uma noite, e pela primeira vez em semanas, vi um reflexo diferente. O peso da culpa começou a se dissipar, e no lugar surgiu uma sensação de raiva e determinação. Eu não podia continuar vivendo assim, com o peso de uma responsabilidade que não era minha para carregar. Naquela noite, tomei uma decisão: iria confrontá-lo de novo, desta vez de cabeça erguida, sem o peso da culpa sobre meus ombros. Na noite em que decidi confrontar Pedro novamente, eu me senti diferente. Havia uma nova clareza em mim, uma firmeza que eu não havia sentido desde o início de tudo. Eu sabia que precisava enfrentar a situação de cabeça erguida e deixar claro que não aceitaria mais ser culpada por algo que ele havia decidido fazer. Esperei até que estivéssemos sozinhos em casa, numa noite silenciosa como tantas outras que compartilhamos, mas dessa vez, a sensação de desconforto entre nós era palpável. Pedro estava sentado no sofá, mexendo no celular como sempre, alheio ao que se passava ao redor. Eu me aproximei e sentei na poltrona em frente a ele. Precisamos conversar, disse, com um tom que ele reconheceu como sério, pois imediatamente levantou os olhos, curioso. Sobre o quê? Ele perguntou, como se não houvesse mais nada a dizer desde nossa última discussão. Para ele, parecia que o assunto estava resolvido. Ele me traiu, a culpa era minha, ponto final. Respirei fundo e me preparei. Sobre o que você disse. Que a culpa de você ter me traído é minha. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse cansado dessa conversa. Eu já te expliquei, não foi uma decisão fácil para mim. Mas eu me senti sozinho, distante de você, como se não fizesse mais parte da sua vida. Você estava sempre ocupada, sempre cansada. Não dava mais para continuar assim. Eu o interrompi, sem me deixar abater desta vez. Pedro, eu trabalho muito, sim. Mas sempre estive aqui, tentando manter nosso casamento funcionando. A diferença é que você nunca quis enxergar isso. Você se afastou de mim há muito tempo, e em vez de tentar consertar, decidiu trair. E a culpa disso não é minha. Senti minha voz firme, sem tremor, e isso me deu mais força. Ele me olhou surpreso, como se não estivesse preparado para essa resposta. Eu não estou tentando te culpar. Só estou dizendo que as coisas não estavam funcionando. Mas a sua solução foi me trair, e agora você quer colocar a culpa disso nas minhas costas? Eu me levantei da poltrona, as palavras saíam sem esforço. Se algo não estava funcionando, por que você não me disse antes? Por que não tentamos resolver juntos, em vez de você procurar outra pessoa? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber como responder. Eu vi a luta interna em seus olhos. Ele não esperava que eu fosse confrontá-lo dessa maneira, e pela primeira vez, vi que ele também não estava tão seguro das próprias palavras. Eu errei, tá? Ele finalmente disse, a voz mais baixa. Eu sei que errei. Mas eu não sabia o que fazer. Me senti perdido. Aquelas palavras, apesar de admitir uma falha, soaram vazias para mim. Ele havia tomado uma decisão e agora estava arrependido, mas o arrependimento não era o suficiente. Não para mim. E agora? Perguntei, sabendo que a resposta não mudaria o que eu já havia decidido. O que você acha que devemos fazer? Pedro me olhou, sem saber ao certo o que responder. Eu sentia que ele esperava que eu recuasse, que eu dissesse que tudo bem, que íamos tentar de novo. Mas eu já tinha feito minha escolha. Eu vou embora, Pedro, disse, sentindo uma estranha calma me invadir. Não posso continuar num relacionamento onde a confiança foi quebrada dessa forma, e onde você tentou me fazer acreditar que a culpa era minha. Ele pareceu surpreso com a decisão, mas não discutiu. Talvez porque, no fundo, ele sabia que eu estava certa, ou talvez porque já tivesse se resignado à ideia de que não havia como consertar o que havia sido quebrado. Naquela noite, arrumei algumas roupas em uma mala e fui embora. Senti um misto de tristeza e alívio ao fechar a porta atrás de mim. Tristeza pelo fim de um relacionamento que um dia foi amoroso, mas alívio por saber que, finalmente, eu estava deixando para trás o peso de uma culpa que nunca foi minha. Deixar Pedro foi mais difícil do que eu imaginava. Não por ele, mas pelo significado daquilo. Eu estava fechando um capítulo da minha vida, encerrando uma história que imaginei que duraria para sempre. Mesmo sabendo que havia tomado a decisão certa, a ideia de começar de novo, sozinha, era assustadora. Passei as primeiras noites na casa de Clara.
Ela foi um apoio inestimável, me oferecendo consolo sem fazer muitas perguntas, deixando que eu tivesse o tempo necessário para absorver tudo o que tinha acontecido. Os primeiros dias foram uma confusão de emoções, tristeza, raiva, alívio, e, de vez em quando, dúvidas. Não era fácil desligar 10 anos de casamento da noite para o dia. Eu ainda me pegava pensando nas coisas boas, nos momentos em que éramos felizes. Mas, então, a traição voltava à tona como um lembrete cruel de que aquelas memórias não eram mais o suficiente para apagar a dor. Clara insistiu para que eu tirasse alguns dias de folga do trabalho, e mesmo que isso fosse contra meu instinto de continuar ocupada, aceitei. Era hora de cuidar de mim, de me reconectar com quem eu era fora daquele casamento. Durante essas pausas, me dei conta de como havia me perdido ao longo dos anos. Eu estava sempre tão focada em manter tudo funcionando, o trabalho, a casa, o relacionamento, que mal sobrava tempo para mim. E, de repente, ali estava eu, com todo o tempo do mundo para pensar. Comecei a fazer coisas que há tempos não fazia, caminhar no parque, ler livros que estavam acumulando poeira na estante, e, aos poucos, retomei antigos hobbies. Pequenos prazeres que eu havia esquecido, engolidos pela rotina e pelas obrigações. No meio desse processo, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a sentir uma leveza que não sentia há anos. Estar longe de Pedro, longe daquela constante tensão, me deu uma nova perspectiva. A dor da traição ainda estava ali, claro, mas eu começava a perceber que o que eu mais temia, o medo de ficar sozinha, de começar do zero, não era tão assustador quanto parecia. Pelo contrário, era libertador. Eu não precisava mais viver tentando consertar algo que não funcionava, tentando me moldar às expectativas de alguém que não me valorizava. Uma tarde, enquanto caminhava pelo parque, percebi que estava sorrindo. Era um sorriso leve, quase imperceptível, mas era genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, me senti bem na minha própria companhia. Foi ali que compreendi, eu estava me reencontrando, reconstruindo minha vida sem o peso de Pedro ou da culpa que ele tentou impor a mim. Decidi alugar um apartamento pequeno e simples, só para mim. Clara me ajudou com a mudança, e enquanto colocávamos as poucas caixas no novo lugar, ela sorriu, com um ar de cumplicidade. Esse é o começo de algo novo, disse ela, colocando uma caixa sobre o balcão da cozinha. Eu sabia que ela estava certa. Eu estava começando de novo, com cicatrizes, sim, mas com uma força que nunca imaginei que teria. Estar sozinha não era o fim, era o começo de uma nova jornada. Meses passaram desde que deixei Pedro. A cada dia que passava, a dor da traição ficava mais distante, como um eco que se desvanecia ao longe. Ainda havia momentos em que eu me lembrava do que aconteceu, mas, com o tempo, aquelas memórias deixaram de me causar a mesma dor aguda. Elas se tornaram parte de mim, sim, mas não definiam mais quem eu era. A mudança para o meu novo apartamento marcou o início de uma fase de descoberta. Pela primeira vez em anos, me permiti pensar apenas em mim, no que eu queria, no que me fazia feliz. A sensação de liberdade que isso trazia era poderosa. Eu me redescobri como pessoa, algo que parecia ter se perdido entre o papel de esposa, profissional e cuidadora. Pedro tentou me procurar algumas vezes. Ligou, mandou mensagens, pedindo para conversarmos, dizendo que queria uma chance de se redimir. No início, eu fiquei tentada a responder. Havia uma parte de mim que queria entender por que ele tinha feito o que fez, como as coisas chegaram àquele ponto. Mas, quanto mais eu pensava nisso, percebia que essa resposta já não importava mais. Uma tarde, enquanto estava no trabalho, recebi uma mensagem dele. Era longa, cheia de arrependimentos e promessas de mudança. Ele disse que me amava e que queria tentar novamente. Eu li cada palavra com atenção, sem deixar as emoções do passado me dominarem. Quando terminei de ler, senti uma estranha paz. Não respondi. Não porque ainda estivesse com raiva, mas porque sabia que nossa história havia terminado ali, e que qualquer tentativa de retorno só traria de volta os fantasmas que eu finalmente havia exorcizado. Minha vida agora era minha. Eu não precisava mais carregar o fardo de tentar ser perfeita para alguém que não valorizava meu esforço. Estava descobrindo que era suficiente sendo quem eu era, sem me moldar para caber nos desejos de outra pessoa. E, mais importante, percebi que eu não precisava do perdão de Pedro, nem de sua aprovação, para seguir em frente. O perdão que realmente importava era o meu próprio. Olhando para o futuro, me sinto diferente. Mais forte, mais segura, e, finalmente, livre. Não é fácil reconstruir a vida depois de uma traição. Leva tempo, requer paciência consigo mesma, mas é possível. Hoje, ao olhar para trás, vejo que aquela traição foi um ponto de ruptura, doloroso, sim, mas necessário.
Ela me forçou a enxergar meu próprio valor e a deixar de lado um relacionamento que não me fazia bem. Agora, me sinto preparada para o que vier. Não preciso de garantias ou de certeza sobre o futuro. Sei que ainda enfrentarei desafios, mas sei também que posso enfrentá-los com mais confiança e autocompaixão. E mais do que nunca, sei que não carregarei mais a culpa por escolhas que não foram minhas. O que você faria no meu lugar? Comente aqui embaixo. Até a próxima história.